Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 746 do STJ. Antes de mais nada, fica aquele convite de sempre para você que ainda não nos segue no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho, de curtir, compartilhar, de comentar, porque realmente isso ajuda muito na hora da distribuição do conteúdo pela plataforma. Então estimula a gente a continuar esse trabalho. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, e de acessar legislaçãointegrada.com.br para conhecer o Clube da Lei. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado do dia, na verdade, não é nenhum julgado, é uma súmula. Uma nova súmula do STJ, a súmula 654. Essa súmula tem o seguinte texto: a tabela de preços máximos ao consumidor, a PMC, publicada pela ABC Pharma, adotada pelo fisco para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática da substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para o uso de hospitais e clínicas. Gente, então vamos lá por partes. Em primeiro lugar, é necessário a gente ter em mente que as farmácias, né, a venda de medicamentos, obedece, claro, a uma lógica, de livre mercado, mas não é um livre mercado que é 100% livre, existe uma regulação. E essa regulação, ela tem por motivo a essencialidade do produto que é vendido, né, dos medicamentos. E parte dessa regulação é exatamente a estipulação de um preço máximo ao consumidor. Quem quiser dar uma olhada, está lá na resolução número 3 de 2019 da Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos, é a CMED. E aí, essa CMED, ela faz uma tabela com os preços máximos que cada farmácia poderá vender o medicamento. E aí, essa tabela ela já leva em consideração tanto os custos quanto também a margem de lucro. Acontece, gente, que essa tabela ela não é aquela que reflete melhor os preços de mercado, porque ali são os preços máximos e muitas vezes são preços bem altos, que dentro daquela lógica de mercado, as farmácias acabam praticando preços muitas vezes menores, e exatamente por conta da grande concorrência no setor. E é por isso que algumas associações de farmacêuticos, então um exemplo de associação é a ABC Pharma, fazem tabelas que fazem um estudo comparativo da média de preço do mercado. Então, por exemplo, a ABC Pharma, ela divulga uma tabela onde se essa tabela traz qual é a média de preço que é praticada no mercado em relação a determinado medicamento. Isso auxilia por quê? Porque a farmácia ela pode utilizar essa tabela para saber, para ter uma ideia de quantos concorrentes dela estão cobrando por determinado medicamento, e assim é possível que ela se adeque a esses preços trabalhando com valores que estão dentro do mercado. E aí acontece que alguns estados eles acabam utilizando essa tabela da ABC Pharma ou mesmo outras tabelas como referência para a aplicação do ICMS, na definição do valor presumido do ICMS que será aplicado. E aqui não é em uma lógica de substituição tributária, naturalmente. Mas a grande questão aqui dessa súmula é deixar claro que naqueles medicamentos que são destinados exclusivamente ao uso de hospitais e clínicas, não é possível a aplicação dessas tabelas, seja da tabela do PMC, que é a tabela que é divulgada diretamente pela CMED, seja pelas tabelas que são divulgadas pelas empresas, tais como as associações, desculpa,
tais como ABC Pharma e etc. Por quê? Porque o artigo 3º dessa mesma resolução que eu falei mais cedo, a resolução número 3 de 2009 da CEMED, ela diz que fica proibida a publicação do PMC, preço máximo ao consumidor, em qualquer meio de divulgação de medicamentos cujo registro defina ser o mesmo de uso restrito a hospitais e clínicas. Então, conforme essa resolução, nem sequer é possível que haja uma publicidade desse preço máximo ao consumidor daqueles medicamentos que são de uso restrito a hospitais e clínicas. Logo, não é possível ao fisco fazer esse tipo de incidência do ICMS por valor presumido nesses casos. O próximo julgado do dia é a tese repetitiva, tema 1117 do STJ. Foi inserido lá na lei número 8.213 de 91. E a tese ficou da seguinte forma: o marco inicial da fluência do prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da lei 8.213, quando houver pedido de revisão de renda mensal inicial para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o pedido básico de cálculo, o PBC, do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória. Gente, vamos para um caso concreto adaptado. O José propôs uma reclamação trabalhista contra a empresa que trabalhava, requerendo o reconhecimento de diferença salarial não paga durante vários anos. Anos depois, com José já aposentado, a ação foi julgada procedente e, como efeito disso, José percebeu que haveria um possível impacto no valor da sua aposentadoria, motivo pelo qual requereu tal revisão junto ao INSS. Então, veja só, o José propôs uma reclamação trabalhista, foi procedente, então ele reconheceu que de fato existia ali uma diferença salarial não paga por muito tempo. E aí, qual o efeito prático disso? Um dos efeitos práticos é o de que, a partir do momento que se reconhece esse valor salarial a mais, é necessário também que a empresa recolha a contribuição previdenciária sobressalente, aquilo que não havia sido recolhido inicialmente. E qual é o efeito disso na prática? Que o benefício previdenciário de José tende a aumentar. Então, veja só, o José ele já estava aposentado quando saiu essa procedência da ação. E aí vem um ponto. Qual é o prazo, ou melhor, qual é o termo inicial do prazo decadencial, que é de 10 anos, conforme o artigo 103 da Lei 8.213, para o José requerer a revisão desse benefício? E aí a pergunta é: o termo inicial é a data da aposentadoria ou o termo inicial é a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu essa diferença salarial? E aí, gente, imagina só, se for o trânsito em julgado, ou melhor, desculpa, se for a data da aposentadoria, temos aqui uma situação que pode ser teratológica. O José pode passar 20 anos com ação na justiça, depois de 20 anos conseguir, e um dia depois dele ter reconhecido esse direito, ou no mesmo dia do direito ser reconhecido, ele já vai ser reconhecido como um direito perdido pela decadência. Imagina só a loucura que isso seria. Então não faria o mínimo sentido. Então, gente, nesse caso em que o direito foi reconhecido por uma ação judicial, o início do prazo decadencial é a data do trânsito em julgado da ação e não poderia deixar de ser diferente, né? Imagina aí, qualquer outra situação seria teratológica. Então, houve uma ação transitada em julgado. Essa ação transitou em julgado depois que o José já estava aposentado. Qual é o termo inicial do prazo decadencial de 10 anos que José vai ter para requerer a revisão do seu benefício? É a data do trânsito em julgado da ação reclamatória. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil,
destaque da seguinte forma: não se exige o esgotamento da instância ordinária como pressuposto de conhecimento da reclamação fundamentada em descumprimento de acórdão prolatado em incidente de assunção de competência. Gente, o que é uma reclamação? A própria natureza jurídica da reclamação era um pouco controversa antes do CPC de 2015, mas com o CPC tende a prevalecer a posição de que é uma natureza jurídica de ação originária proposta em tribunais. Então, basicamente, é um tipo de ação. É uma ação que ela é proposta, então, naquelas situações que estão previstas lá no artigo 988 do CPC de 2015. Caberá a reclamação da parte interessada ou do MP para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. Então, aqui o objetivo realmente da reclamação está contextualizado numa lógica que o CPC de 2015 trouxe de buscar o máximo possível uma homogeneidade nas decisões judiciais, ou pelo menos uma coerência. Então, é uma ferramenta excepcional que vai ser utilizada em situações em que o juízo de piso, é o mesmo tribunal, né? Não necessariamente o juiz de piso, tome decisões que vão contrárias, né? Que vão ao encontro daquilo que já foi sedimentado pelo Tribunal Superior. Então, por exemplo, temos uma súmula vinculante, e aí o juiz de primeiro grau vai lá e dá uma decisão contrária a uma súmula vinculante. E aí, naturalmente, que existe todo o caminho que pode ser percorrido. Pode-se, ou melhor, deve-se, não é? Agravar, ou então recorrer através de uma apelação, dependendo do momento processual daquela decisão. Mas existe aqui uma ferramenta mais célere, que é a reclamação, que vai ter exatamente esse objetivo de garantir a autoridade daquela decisão do Tribunal Superior, a observância do enunciado da súmula, ou a observância daquilo que foi decidido em controle de constitucionalidade, controle concentrado. Então, por exemplo, o STF já decidiu que determinada lei é constitucional em um ADI. Aí no outro dia vem o juiz e diz que é inconstitucional. Então, realmente ali você acaba quebrando a coerência do sistema jurídico. E qual foi a situação aqui? O STJ já havia fixado uma tese em incidente de assunção de competência, era a tese número 5, dizendo que a discussão sobre a validade de acordo coletivo de trabalho que alterou benefícios relativos ao auxílio-saúde fornecidos na modalidade de autogestão é da Justiça do Trabalho. Acontece que a ação foi proposta na Justiça Comum e aí, naturalmente, o réu trouxe a questão da incompetência, mas o juízo entendeu que ele era sim, de fato, competente. E aí, naturalmente, o caminho que se encontrou foi a reclamação ao STJ, dizendo que aquele juízo de primeiro grau estava descumprindo o que foi decidido no IAC número 5. E aí, a outra parte disse, não, mas você não pode propor a reclamação agora. Para você propor a reclamação, é necessário que haja o esgotamento de instância. Então, você primeiro tem que recorrer. O caminho natural aqui é o recurso, não é a reclamação. A reclamação só vai acontecer em último caso. E aí a resposta para isso, gente, está no regimento interno do STJ. Artigo 187. Para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgado proferido em IAC, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, desde que, na primeira hipótese, qual é a primeira hipótese? É aquela de preservar a competência do tribunal, haja esgotado a instância ordinária. Então, olha só, no caso aqui do descumprimento de decisão em IAC,
não há necessidade de esgotamento da instância ordinária. E aí esse julgado ainda diz que, olha, só é exigido o esgotamento da instância ordinária em duas situações, que são a da reclamação que visa preservar a competência do STJ e a que visa a observância de recurso especial repetitivo. Então, nesses dois casos, existe a necessidade de esgotar a instância ordinária. Nos demais, não. Nos demais, não é necessário. Havendo ali a lesão, já é possível, sim, que se proponha a reclamação. E, gente, esse caso aqui, que se refere à competência, realmente imagina só. Você vai esperar todo o processo acabar, você vai ter que recorrer e continuar recorrendo até esgotar as instâncias ordinárias para discutir para discutir competência. Então é um vício de nascimento, é um vício que torna aquela decisão absolutamente nula, juízo absolutamente incompetente. Então, de fato, não faria sentido ter que esperar e não poder valer-se de uma ferramenta que foi criada exatamente para evitar esse tipo de incongruência no sistema. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: o princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, tem aplicação às pessoas jurídicas, de modo que, extinta legalmente a pessoa jurídica, sem qualquer indício de fraude, aplica-se analogicamente o artigo 107, inciso 1 do Código Penal, com a consequente extinção de sua punibilidade. Gente, o que diz o artigo 107, inciso 1? Que extingue-se a punibilidade pela morte do agente. E veja só, gente, o que é a extinção legal de uma pessoa jurídica, se não a sua própria morte? Então, temos aqui uma situação, lembrando que, pela Lei de Crimes Ambientais, existe a possibilidade de aplicação de lei penal à empresa. É algo bem diferente do que a gente está acostumado, né? Mas é uma possibilidade na Lei de Crimes Ambientais. Inclusive, quais são as penas? As penas são restritiva de direitos, multa e prestação de serviço à comunidade. Está lá no artigo 21 da Lei 9605, Lei de Crimes Ambientais. E aí, o primeiro ponto. Essas sanções elas não se equiparam a obrigações cíveis, porque o ordenamento jurídico, o fundamento jurídico de incidência é diferente, aqui é norma penal. Então, como norma penal, em primeiro lugar, vamos pensar com a cabeça de direito penal. Uma cabeça de direito penal, em primeiro lugar, vai dizer que a obrigação é intransmissível. Gente, imagina, o Joãozinho foi condenado a 20 anos de prisão. Quando estava com 15 anos preso, o Joãozinho faleceu. Mas aí, o filho dele, o Zezinho, vai ficar preso no lugar do Joãozinho os 5 anos que estão faltando. Isso daí existe, gente, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, por exemplo, segundo dizem, né, porque lá a gente sabe que as informações não chegam para a gente de uma forma muito transparente, é um país muito fechado, mas dizem que quando uma pessoa comete um crime, toda a família é punida. Então lá não existe o princípio da intranscendência da pena. Aqui existe. E quando se fala em aplicação de lei penal à empresa, a lógica é a mesma. A sanção penal ela é intransmissível. E aqui nesse caso, o que houve foi uma incorporação. Uma empresa foi incorporada pela outra, não havia qualquer indício de fraude naquela situação, e não havia indício de fraude porque sequer havia ainda uma sentença definindo que houve aquele crime. E aí o ministro, que aqui no caso o ministro relator foi o Ribeiro Dantas, não, Ribeiro Dantas não, desculpa, foi o Ribeiro Dantas mesmo. Ele até faz uma diferenciação, ele diz, olha, naturalmente que isso aqui, quando a gente pensa em empresa, pode ser sim flexibilizado. Mas aí é necessário que haja um indício de fraude.
E ele diz, um exemplo, imagina que a corporação ela foi realizada para escapar do cumprimento da pena já aplicada em sentença definitiva. Aí ele diz, olha, em um caso desse, ainda que não exista fraude, a gente realmente não tem como permitir que uma penalidade aplicada a uma empresa seja extinta pela simples incorporação por outra. Senão seria muito fácil escapar de uma sanção penal por crime ambiental. Mas em uma situação como essa, que é a situação concreta, ainda não existia a pena, só existia ali um processo e tudo, realmente não faria sentido, pelo entendimento do STJ, flexibilizar esse princípio da intranscendência da pena, que realmente tem aplicação no direito penal. Portanto, gente, só para que fique muito claro, quais são as duas exceções ao princípio da intranscendência da pena em relação à pena aplicada à pessoa jurídica? O julgado aqui trouxe duas, né? Quais foram? A questão do indício de fraude, se houver fraude, aí realmente se afasta esse princípio da intranscendência da pena, e se a incorporação da empresa pela outra ocorreu após a existência de sentença definitiva. E aí realmente seria uma forma muito fácil de escapar da sentença penal. Bastaria extinguir a empresa ou então incorporá-la por outra. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não é cabível revisão criminal quando utilizada nova apelação, com vista a reexame de fatos e provas, não se verificando contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal. Gente, aqui é algo até simples, né? O que é que diz o artigo 621, inciso 1? A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Então, nós temos aqui uma possibilidade de revisão daquela sentença condenatória a qualquer tempo, né? Lembrando, a revisão criminal, ela não obedece prazo, ela pode ocorrer a qualquer tempo. É um tipo de ação que vai realmente ter a possibilidade de rever aquela sentença condenatória. E aqui nós temos duas situações no inciso 1, que eu vou tratar somente delas, apesar de existirem outras, que é aquela decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou contrário à evidência dos autos. E aí, não se confunda isso com uma simples possibilidade de reavaliação daquilo que já foi decidido. Então, você não pode utilizar a revisão criminal como uma nova apelação. Então, gente, essa revisão criminal, nesses casos aqui, ela cabe em casos teratológicos. Então, você vê que, de fato, deixou-se de aplicar aquilo que estava expressamente previsto na lei. Vamos dizer aqui, por exemplo, o indivíduo subtraiu coisa alheia móvel em um momento de distração da vítima e foi condenado por roubo. E aí não houve violência ou grave ameaça para ser condenado por roubo. Transitou em julgado, condenação por roubo. Aí o indivíduo propõe revisão criminal dizendo, olha, está contra o texto expresso da lei, não está? Cadê aqui a existência de uma lesão ou grave ameaça? Não existe. Então, por favor, revisa aí, ajeita aí para nós. Então é para isso que serve a revisão criminal. Ou então imagina, por exemplo, uma situação que o indivíduo foi condenado por um roubo, e aí foi condenado com base na palavra de uma testemunha que disse que viu que foi ele, mas existia ali uma gravação em que a pessoa gravada roubando era uma pessoa totalmente diferente dele. E imagina que ele fosse negro e a pessoa gravada roubando ela era loura dos olhos azuis. Olha só que contrariedade à evidência dos autos. Você dá mais valor a uma prova testemunhal do que a uma gravação. Então, é nesse caso aqui que vai caber a revisão. É em caso teratológico. Você não pode simplesmente querer que o tribunal que vai julgar essa revisão criminal
vá fazer um verdadeiro reexame de fatos e provas. Vá realmente reavaliar tudo que está ali para poder julgar novamente o caso. Não, gente. Isso daí acontece na apelação. Então, basicamente, o que está escrito aqui nessa tese poderia ser escrito da seguinte forma: revisão criminal não é apelação. Não se pode utilizar a revisão criminal como um simulacro de apelação. Próximo julgado do dia, inserido na lei do mandado de segurança, destaque da seguinte forma: é inadequado o manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma sua autodeclaração. Gente, como é que funciona, via de regra, as cotas para pessoas pretas e pardas nos concursos públicos? Normalmente há uma autodeclaração, aquele indivíduo no momento de se inscrever no concurso, ele se declara como preto ou pardo, e ele declara que, além de ser preto ou pardo, ele gostaria de participar da reserva de vagas. Então ele vai concorrer pela reserva de vagas. E aí, o concurso, a comissão do concurso pode, além dessa autodeclaração, estabelecer que vai haver uma comissão de heteroidentificação. Então, ele vai perante uma comissão, e aí essa comissão vai dizer se ele de fato é preto ou pardo, para efeitos de concorrer na reserva de vagas. Isso é constitucional, professor? Gente, o STF já decidiu que sim, que é constitucional. E aí, caso esse indivíduo seja reconhecido como preto ou pardo, ok, ele vai permanecer nas cotas. Caso ele não seja, aí ele realmente vai ser eliminado dessa possibilidade de participar da reserva de vagas. E aí, o que acontece depois que esse indivíduo é eliminado? Naturalmente, primeiro, o concurso deve trazer ali uma etapa de recurso, mas enfim, é muito difícil de reverter, porque de fato existe uma certa discricionariedade, existe uma certa subjetividade nessa análise, especialmente de quem é o pardo, e o indivíduo pode naturalmente se recorrer do judiciário. Só que nesse caso concreto, ele recorreu ao judiciário através de um mandado de segurança, que é um instrumento constitucional que visa amparar direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? É aquele que pode ser comprovado sem dilação probatória, normalmente através ali já de prova escrita. Existe direito líquido e certo aqui em algo que é subjetivo? Não, gente? Não existe. Então aqui o que se decidiu é que o instrumento processual adequado não é um mandado de segurança, é uma ação ordinária. Por quê? Porque não há direito líquido e certo. Pelo contrário, algo subjetivo que demanda dilação probatória. Então é algo que é incompatível com o rito do mandado de segurança. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a empresa que efetua irregularmente a lavra de minério, enriquecendo-se ilicitamente, não pode pretender o ressarcimento dos custos operacionais dessa atividade contra a legem, sob o argumento de que a não remuneração ensejaria o locupletamento sem causa da União. Caso concreto: uma ação civil pública em desfavor de uma empresa mineradora objetivou a condenação dessa ao ressarcimento de R$ 2.134.548, em virtude de prejuízos causados pela mineração ilegal de 177.879 metros quadrados. Só que o juiz, ao fixar a indenização, ele fixou que seria em 50% do valor obtido pela extração irregular de areia. E aí o que o STJ disse? Disse não. Por que é 50%? De forma alguma não é plausível premiar o infrator com 50% daquilo que ele obteve ilicitamente. Então não, é necessário o ressarcimento integral daquilo que foi retirado de forma ilegal. Aí a empresa diz: não, mas
isso daí não é tudo lucro. Eu tive o custo operacional, eu tive que pagar funcionário, tive que pagar por trator, pagar equipamento, maquinário. E aí o que que o judiciário tem a dizer em relação a isso? Que pena. Isso é ilegal, moço. Você não deveria ter feito isso. Nós não temos a obrigação, não existe uma obrigação de lhe ressarcir por esse custo operacional. É a mesma coisa, gente, aqui, vamos fazer um paralelo do indivíduo roubar um carro forte e você dizer que ele não vai ter que devolver o dinheiro todo, ele só vai ter que devolver uma parte, porque parte do dinheiro ele gastou comprando metralhadora, comprando equipamento, comprando explosivo para poder explodir o carro forte e tirar o dinheiro. Então, assim, eu acho que não é por aí que se deve caminhar de fato. Próximo julgado do dia inserido no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei número 10741 de 2003. E aqui, gente, só lembrando que o nome agora de fato é Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Não é mais Estatuto do Idoso. Destaque da seguinte forma: as entidades beneficentes prestadoras de serviço à pessoa idosa, em razão do seu caráter filantrópico ou sem fim lucrativo e da natureza do público atendido, é assegurado o benefício o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da hipossuficiência econômica. Gente, vamos contextualizar aqui a situação. Em primeiro lugar, o artigo 98 do CPC traz a possibilidade de gratuidade tanto à pessoa natural quanto à jurídica, tanto brasileira quanto estrangeira. Então, em primeiro lugar, ok, qualquer uma delas poderá sim ser beneficiária da justiça gratuita. Só que existe uma diferença. Lá no artigo 99, parágrafo 3º, diz que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. E aí, a pessoa jurídica, então, ela vai ter que comprovar que é hipossuficiente. Só que aí, as entidades filantrópicas, as associações sem fins lucrativos, etc., sempre sustentaram perante o judiciário que em relação a elas também deve haver essa presunção, já que elas não buscam lucro. E aí os tribunais superiores são resistentes a isso, eles dizem não. Em relação às entidades filantrópicas, enfim, qualquer pessoa jurídica que seja, independentemente de buscar ou não lucro, de ter ou não caráter filantrópico, etc., ela vai sim ter que comprovar a hipossuficiência, porque a lei não traz essa presunção para elas. Só que, em relação às entidades beneficentes prestadoras de serviço à pessoa idosa, aí é diferente. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa Idosa, lá no artigo 51, diz que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço à pessoa idosa têm direito à assistência judiciária gratuita. Então, veja só. Aqui, gente, é algo até mais forte do que em relação à pessoa natural. Em relação à pessoa natural, só existe uma presunção de que aquela declaração de hipossuficiência é verdadeira. E essa presunção, naturalmente, ela pode sim ser afastada. Em relação à instituição filantrópica ou sem fim lucrativo, prestadora de serviço à pessoa idosa, ela tem direito à assistência judiciária gratuita, ponto. Ela tem direito. Ela não precisa comprovar a hipossuficiência econômica. Ela a rigor mesmo, pelo texto da lei, não precisa nem declarar que é hipossuficiente. Ela só precisa requerer, nos termos do artigo 51, a gratuidade, ponto. Então, é exceção aqui, gente. É exceção por quê? Porque em relação a essas instituições que se destinam ao cuidado de pessoas idosas, a previsão no Estatuto da Pessoa Idosa trazendo essa gratuidade judiciária. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Candir, Lei Complementar 87/96, que é a lei do ICMS. Destaque: o ICMS não incide sobre serviço de inserção de publicidade e veiculação de propaganda em sites da internet. E aqui a questão é que se queria incidir o ICMS transmissão, o ICMS comunicação, desculpa, sobre aquela atividade
de inserção de patrocínio ou vinculação de propaganda em site da internet. Então, por exemplo, se você acessar o site legislaçãointegrada.com.br, provavelmente, quando você acessar outros sites na internet, você vai ver algumas fotinhas lá de um professor bonito que tem lá com o nome Clube da Lei embaixo, com o nome Legislação Integrada. Aquilo ali são anúncios. O Legislação Integrada paga ao Google para que o Google veicule esses anúncios em outros sites na internet. E aí, a pergunta é, isso é serviço de comunicação? Não, não é, né? Então o Google vai precisar pagar ICMS comunicação por conta disso? E a resposta é não. O site onde está sendo vinculado aquele anúncio, ele vai precisar pagar o ICMS comunicação? Menos ainda. Por quê? Porque aquilo ali é simplesmente um serviço de valor adicionado. Não se trata ali de um serviço de comunicação, não se trata de infraestrutura de comunicação, nada do tipo. E não se trata mesmo, né, gente? Então, de fato, não incide ICMS sobre aquela publicidade. Próximo julgado do dia, inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei 9656 de 98, destaque da seguinte forma: é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde pela operadora com fundamento na inadimplência, se quando a notificação é exigida pela Lei 9656 de 98, o consumidor não se encontra inadimplente, tendo adimplido todas as parcelas devidas com correção monetária e juros de mora. Gente, aqui eu acho que é algo que nem precisaria chegar ao STJ, né? É aquele tipo de situação que, enfim, não faz lá muito sentido. Mas o fato é que o artigo 13, inciso 2, da Lei dos Planos de Saúde, diz que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência. Então, veja só, é vedado, né? É porque eu não li o caput, mas é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela seguradora. Primeiro ponto. Mas sempre é vedado? Não. É vedado, salvo em caso de fraude ou de inadimplência. E essa inadimplência ela tem que ser superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência. Então não pode ter sido 60 dias no passado distante, tem que ter sido nos últimos 12 meses de vigência. E o consumidor, até o dia 50, tem que ser notificado que ele está inadimplente e que quando completar 60 dias, ele vai ter o seu plano de saúde rescindido. E aí, gente, o que aconteceu nesse caso aqui? Durante a pandemia, o indivíduo ele atrasou seu plano de saúde, ele chegou até a ser notificado. Só que quando ele chegou a ser notificado, ele já tinha pago. Então ele deixou de pagar de fato ali por uma urgência, por uma questão no meio da pandemia, no meio do lockdown. E assim que ele pôde, ele pagou. Só que logo depois chegou a notificação e mesmo assim o plano de saúde dele foi rescindido. Então isso era possível? Claro que não, né, gente? Claro que não era, até porque ele já pagou. Ele já pagou o plano de saúde antes mesmo da notificação chegar. Próximo julgado do dia, inserido na Lei do Parcelamento do Solo, Lei 6766 de 79, destaque da seguinte forma: é inválida a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado por administradora constituída sob forma de associação, de proprietários de lotes não associados ou que a ela não anuíram expressamente as relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da Lei 13.465 de 2017, ou de anterior lei municipal. Então, gente, aqui, o que é esse caso? Esse caso aqui são as associações de moradores de loteamentos fechados. Então é muito comum, especialmente nas regiões metropolitanas de grandes cidades. Temos, inclusive, algumas marcas que são muito reconhecidas. O Alphaville, por exemplo,
que, via de regra, as unidades da Alphaville são construídas dessa forma, não são condomínios. São loteamentos fechados, regidos por associações de moradores. E aí, esses loteamentos fechados, eles têm peculiaridades. Porque, por exemplo, quando você entra em um Alphaville, a maioria deles, aqui, por exemplo, no Eusébio, aqui no Ceará, é desse jeito. Você entra, aquela rua, aquelas ruas que dão acesso às casas dentro do loteamento fechado, elas são ruas públicas. Elas são ruas públicas, aquele espaço é cedido ao poder público. Inclusive, por exemplo, aqui eu moro em um loteamento fechado, aqui no Eusébio, não é no Alphaville, mas em outro loteamento fechado, onde, por exemplo, existe um determinado problema sempre que queima uma luz do poste de iluminação. Por quê? Porque a obrigação de trocar essa luz é da Enel. Aquela luz ela faz parte da iluminação pública. Ela não é uma obrigação do loteamento. Só que no começo a Enel não queria vir trocar aquela luz, porque dizia que quem tinha que trocar era a associação de moradores. E aí, ao final, se entendeu, né? Chegou-se à conclusão, eu acredito que nem precisou judicializar, mas a Enel passou a vir efetuar esse tipo de reparo quando era necessário. Mas enfim, prosseguindo. Dentro dessas associações de moradores, ou melhor, dentro desses loteamentos fechados, via de regra existem áreas comuns. Se você for no Alphaville, por exemplo, normalmente existe um clube com área de lazer super ampla. Enfim, há uma estrutura ali, segurança armada, etc. E isso tem um custo. Quem paga esse custo? Os moradores. Então, esses moradores ou proprietários de lote, eles pagam taxa condominial? Não, gente, ele não paga condomínio, ele paga uma taxa associativa, já que ele é associado a essa associação de moradores. Isso é legal? Isso é algo que existe ao arrepio da lei ou isso é algo legal? E aí, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, é necessário ver se a lei municipal permite esse tipo de construção. E aí, naturalmente, quando se fala em empresas de alto renome, elas imagina-se, né, que elas não vão fazer esse tipo de loteamento fechado ao arrepio da lei municipal. E aí, em relação à possibilidade ou não de cobrança dessa taxa associativa. Quando você compra esses lotes em uma empresa séria, você, no momento da compra, assina um termo de associação. E aí, assinando esse termo de associação, você está ali associado e você se compromete a pagar a cota de manutenção daquele lote. Qual o problema disso? Qual era a instabilidade jurídica que isso gerava? A instabilidade era de que ninguém é obrigado a permanecer associado. Então aqui, por exemplo, no loteamento em que eu moro, houve um imóvel que se desassociou. E aí ele se desassociou, disse que não pagava mais taxa associativa, mas criou-se ali uma celeuma porque se disse, olha, o seu imóvel está aqui sendo favorecido pela segurança armada, pelo acesso à área comum, então você está enriquecendo sem causa, então você vai ter que me pagar. E aí essa celeuma está no judiciário até hoje. Mas ela existia. Então, lá em 2017, veio uma lei federal para dizer que a partir de 2017 haveria sim essa obrigação da cobrança dessa taxa de manutenção em loteamento fechado. E antes disso? Antes disso, se houvesse uma lei municipal que permitisse, já era possível. Então, veja só. Agora que eu já contextualizei aqui, que eu já trouxe um monte de informação, vamos organizar isso tudo. É possível a cobrança de taxa de manutenção em loteamento fechado? E aí vamos para as situações. Antes de 2017, só era possível se houvesse a anuência expressa ou se houvesse lei municipal permitindo. Depois de 2017, é possível. Ponto. Antes de 2017, se houvesse uma lei municipal autorizando, show, é possível. Se houvesse uma autorização expressa, uma associação do indivíduo,
aí era possível, mas um fundamento aqui era a questão do direito associativo. Então, se você era associado, era possível. Se você não fosse associado, aí não era possível. Após 2017, passa a ser possível. Qual é a celeuma que se tira do ordenamento jurídico com essa Lei 13.465 de 2017? É exatamente a situação desse cidadão que tem um lote em condomínio fechado, em loteamento fechado, e se desassocia para não pagar a taxa de manutenção. Então, é essa celeuma que é retirada. E aí, gente, vamos aqui também só fazer uma diferenciação muito básica entre o loteamento fechado e irregular. Imagina aqui, por exemplo, que um grupo de indivíduos vai lá e mura um bairro, mura uma determinada localidade e ali constitui de uma forma irregular um loteamento fechado. É possível exigir a cobrança de taxa de manutenção daquelas pessoas que estão naquele loteamento irregular? Não, né, gente? Aí realmente, se é algo irregular, se nunca houve anuência daquele indivíduo em pagar essa taxa associativa, aí de fato não é possível cobrar. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9514 de 97, Lei do Sistema Financeiro Imobiliário, destaque da seguinte forma: a ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente registro de imóveis, como determina o artigo 23 da Lei 9514 de 97, não é exigível do adquirente que se submeta a procedimento de venda extrajudicial do bem, para só então receber eventuais diferenças do vendedor. Em resumo, a Lei 9514 de 97, ela traz a questão da propriedade fiduciária de bem imóvel e ela traz ali uma forma de execução muito mais vantajosa à instituição financeira. E aí, para que seja possível a aplicação dessa lei, um dos requisitos é que aquele contrato de alienação fiduciária seja registrado lá no registro de imóveis competente. Caso não seja registrado, mesmo assim é possível que a instituição financeira se valha desse instrumento que é muito mais vantajoso para ele, e aí não é possível, gente. É isso que esse julgado diz. Dentre essas situações, dentre aquilo que está na Lei 9514, está a situação de que, se o indivíduo não paga, ele atrasou, é possível levar esse bem a leilão extrajudicial. E só após o resultado do leilão é que você apura aquele valor. Então, por exemplo, a dívida é de 80 mil. Já somado tudo deu 80 mil. Juros, correção monetária, blá blá blá, taxas, enfim. No leilão se conseguiu 120 mil. O que acontece? 40 mil volta pro devedor. Por quê? Porque a ajuda dele era só 80. Agora, é possível exigir que esse indivíduo aguarde esse leilão extrajudicial para receber valores, receber eventuais diferenças? Não é possível. Nesse caso, né, em que não há o registro do contrato, já que a instituição financeira, nesse caso, não vai poder se valer da Lei 9514 em relação a esse procedimento que é mais benéfico a ela no momento da execução, já que ela não cumpriu um requisito que estava lá na lei. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: é admissível a redução do valor da multa do artigo 249 do ECA, inclusive aquém do mínimo legal de 3 salários mínimos. O artigo 249 diz que quem descumpre dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes da tutela ou guarda, bem como a determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar, vai estar submetida a uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se em dobro em caso de reincidência. Aí você suponha, por exemplo, que o Joãozinho é pai da Maria. E aí o Joãozinho, ele de fato descumpriu dolosamente os deveres inerentes a seu poder familiar.
E aí foi aplicada a ele uma multa de 3 salários mínimos, digamos assim. E aí o Joãozinho se defende dizendo: sou pobre, não tenho como pagar. Gente, o fato de Joãozinho ser pobre faz com que possa se afastar dessa multa? Não, não faz, né? Ele não pode simplesmente dizer: ah, sou pobre, afasta aí a multa, não tenho como pagar, não. Mas é possível você reduzir essa multa em virtude da situação financeira de Joãozinho? É possível reduzir, né? E aí a lei traz que a multa é de 3 a 20 salários de referência. Mas a pergunta é possível você fixar até abaixo dos 3 salários, já que Joãozinho é de fato pobre, de fato não seria viável o pagamento ainda aqui de 3 salários mínimos? E o STJ disse: é possível, tá? O que não pode é deixar de aplicar multa, porque senão era bom, né? Você aplica uma multa e a pessoa diz: sou pobre, não vou pagar. Não, se esvaziaria por completo a finalidade da lei. Mas a possibilidade de redução, mesmo que abaixo dos 3 salários mínimos, é possível. E aqui, gente, decisão bem equilibrada da STJ, no meu ponto de vista. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: constitui dever da instituição de ensino a informação clara e transparente acerca do curso ofertado, orientando e advertindo seus alunos acerca da separação entre bacharelado e licenciatura. Caso concreto aqui, gente, adaptado, né? Mas é o seguinte: determinados alunos se matricularam para o curso de licenciatura em Educação Física, lá no ano de 2006. E aí, nessa época, já existia uma diferenciação feita pelo Conselho entre a licenciatura e o bacharelado, de forma que a licenciatura não permitia, por exemplo, que aquele indivíduo trabalhasse como instrutor de academia. Só que o site da instituição de ensino trazia uma ideia equivocada. Ainda trazia aquilo que estava antes desse regulamento do ano de 2006. E aí houve uma violação do dever de informar. E aqueles indivíduos, ao se formarem, eles se sentiram lesados, já que eles não poderiam trabalhar naquilo que eles de fato tinham expectativa de trabalhar. E propuseram uma ação indenizatória em face da universidade. E de fato se reconheceu que a universidade falhou no seu dever de informar. Ela não conseguiu trazer, não conseguiu demonstrar que a época em que esses indivíduos entraram na faculdade, eles receberam orientação assertiva acerca da diferença entre o bacharelado e a licenciatura. E então, exatamente por conta disso, foi reconhecida a obrigação de indenizar. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: configura dano moral sujeito à indenização a veiculação em rede nacional de TV de imagem de pessoa nua em praia de naturismo, sem autorização e com atribuição de conotação pejorativa. Aqui o caso concreto foi no programa Pânico na TV, que na época era transmitido pela TV Bandeirantes, e esse programa em questão fez uma matéria na praia de Tambabá, que fica lá no litoral sul da Paraíba, que é um local frequentado por nudistas. E aí, durante a entrevista, um dos banhistas se aproximou inicialmente da equipe, mas depois saiu. E no momento em que ele saiu, se continuou filmando ele andando, né, desnudo. Naturalmente era uma praia de naturismo. E se colocou o anúncio: desfile de moda do Zé Pelinho no Cox. E aí, enfim, o que se decidiu foi que, de fato, houve ali uma ridicularização desse indivíduo, não houve uma autorização do uso de imagem dele e que isso ensejaria um dano moral. Já que isso traria, né, houve ali, na verdade, uma situação vexatória, houve uma ridicularização da aparência do indivíduo e ele, em momento algum, autorizou o uso da sua imagem por aquele programa de TV. O valor da indenização, gente, foi de R$80 mil. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma:
Havendo conflito de interesse entre herdeiros, a despesa de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não deve ser suportada pelo espólio. Gente, vamos aqui para a regra. A regra no inventário, teoricamente, é a ausência de conflito. Teoricamente. Então, quando não há conflito entre os herdeiros, quando é um inventário consensual, a quem cabe pagar o advogado? Porque, como se sabe, né, o inventário necessariamente deve ser feito com o auxílio de advogado, seja judicial ou extrajudicialmente. Nesse caso, em que não há conflito de interesse entre os herdeiros, os honorários podem ser suportados pelo espólio. Então, se retira primeiro o valor dos honorários do advogado e aquilo que sobra é rateado. Mas se houver conflito de interesse, aí não faz sentido você fazer com que o advogado seja custeado pelo espólio. Então, nesse caso, mesmo o inventariante vai ter que pagar seu próprio advogado e aqueles que estejam em conflito de interesse, cada um arca com seu próprio advogado. Próximo julgado do dia inserido no arquivo de súmulas do STJ, lá na súmula 326, destaque da seguinte forma: incide a súmula 326 do STJ no caso de discrepância entre o valor indicado no pedido e o quanto arbitrado na condenação, não havendo falar e sucumbência dos autores da demanda vencidos em seu pleito indenizatório. Súmula 326, o que ela diz? Que na indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Então, gente, por exemplo, Joãozinho propôs uma ação por dano moral em face da empresa Oi por uma cobrança indevida. Pediu ali, né, primeiro a devolução daquilo que foi pago indevidamente e pediu também um dano moral no valor de R$ 10.000. O juiz entendeu que houve dano moral, mas foi só de 2.000. E aí, a empresa Oi pediu que fosse fixado honorário de sucumbência sobre esse valor de R$ 8.000, que é a diferença entre o pedido e a condenação. A súmula 326 do STJ diz que não, que isso não existe. Por quê? Porque existe ali uma grande discricionariedade na fixação do valor do dano moral. Então, realmente não faria sentido você entender que o indivíduo perdeu a ação porque o dano moral foi fixado num valor menor do que o que ele pediu. Na verdade, aquele valor do pedido seria tão somente um valor de referência. Acontece que com o CPC de 2015 houve um grande movimento no sentido de entender que essa súmula estava superada. Inclusive, eu achei naquele momento que de fato iria se entender pela superação dessa súmula, porque havia de fato um grande movimento doutrinário e mesmo judicial afirmando que a súmula estava superada em virtude do artigo 292, inciso 5 do CPC de 2015. Mas o posicionamento do STJ foi de que, de fato, a súmula não está superada. Inclusive, aqui foi um julgado da quarta turma por unanimidade. Então, a súmula 326 do STJ permanece vigente. Mas aqui, o STJ faz um distinguish. Faz aqui uma distinção, tá? Diferente essa primeira situação que eu disse, que o indivíduo pediu R$ 10.000 de indenização por uma cobrança indevida e foi fixado 2.000. Nesse caso, há sucumbência do autor? Não há. Mas, vamos para outra situação. Imagina que o indivíduo pediu R$ 10.000 de dano moral em virtude da cobrança indevida e mais R$ 10.000 de dano moral em virtude da sua inscrição no SPC. E aí se verificou que não houve inscrição no SPC. Ou então se verificou que houve inscrição, mas entrava naquela situação da súmula em que o indivíduo já tinha uma inscrição anterior por motivo legítimo, então não ensejaria dano moral. E aí o juiz decidiu que, em relação ao pedido de R$ 10.000 por dano moral pela cobrança indevida, fixa-se o valor em R$ 2.000. Nesse caso, há sucumbência? Não há sucumbência. Mas em relação ao segundo pedido de dano moral pela inscrição indevida, esse pedido é
improcedente, garantindo-se, entretanto, o direito à retirada da inscrição. Nesse segundo caso, a sucumbência, né? No segundo caso, a sucumbência. Então, nesse caso em que há dois pedidos e um deles foi julgado improcedente, nesse caso, há sim sucumbência. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: não é típico o ato do servidor que se apropria de valores que já lhe pertenciam em razão do cargo por ele ocupado. Qual era a tese aqui? A tese era de que aquele funcionário fantasma, que é nomeado, mas não vai trabalhar, ele ocupa, ou melhor, desculpa, ele pratica o crime de peculato, apropriação. Então, ele se apropria de dinheiro público sem que lhe fosse devido. E aí o STJ disse, olha, não é um peculato apropriação, porque a rigor esse valor é devido. Então, por ausência de previsão legal de tipo penal específico em relação a esse indivíduo, não é crime. O fato do indivíduo ser um funcionário fantasma não faz com que ele esteja praticando um crime. Ele, entretanto, vai responder em outras esferas, civil, administrativa, etc. Ele pode, inclusive, ser condenado administrativamente a devolver os valores, é outra coisa. Mas, de fato, não se trata aqui de um crime de peculato apropriação. Situação diferente é no caso de rachadinha. Então, por exemplo, se em um gabinete de um político, de um deputado, de um vereador, se contrata determinados funcionários fantasmas, e esses funcionários, além de não trabalharem, ainda devolvem parte do dinheiro àquele que o contratou, àquele político, aqui de fato existe sim um crime de peculato. Então veja só, o prefeito que nomeia parente como funcionário fantasma comete crime? Não comete. O funcionário fantasma comete crime? Também não. Agora, o parlamentar que se apropria de parte do salário dos comissionados comete crime de peculato? Esse daí comete. Então, gente, tem família por aí que não pode ficar tranquila com essa decisão não, tá bom? Se teve rachadinha, há crime de peculato. Próximo julgado do dia inserido no Decreto-Lei 201 de 67, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos, destaque da seguinte forma: se, no momento da denúncia, o acusado não exerce função ou cargo público, torna-se dispensável a defesa prévia prevista no artigo 2º, inciso 1 do Decreto Presidencial 201 de 67. Gente, aqui no Decreto 201 existe a defesa prévia, que é uma defesa no prazo de 5 dias que o indivíduo apresenta antes do juiz receber a denúncia. Qual o motivo da existência dessa defesa prévia aqui no Decreto-Lei 201? É exatamente tutelar o poder público. Porque, por exemplo, imagina que o indivíduo é prefeito. Em relação a ele, caso já se aceite a denúncia, você pode sim trazer um real prejuízo à administração, né? Você está ali denunciando o prefeito daquele determinado município, por exemplo. E aí existe essa etapa anterior, que é a defesa prévia. Só que, se o indivíduo não é prefeito, não exerce cargo público, por exemplo, nesse momento em que a denúncia é apresentada, já não existe motivo para a apresentação dessa denúncia prévia. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi o seguinte: o indivíduo, no momento em que a denúncia foi oferecida, ele não exercia nenhum cargo público e por isso a denúncia já foi recebida. Não foi dada a oportunidade de ele apresentar a defesa prévia. E aí ele disse que houve anulidade e o STJ disse que não, porque em primeiro lugar não houve prejuízo e nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo à acusação ou à defesa, artigo 563 do CPP. E em segundo lugar, se ele não exercia cargo público, não há finalidade pública a ser tutelada, que é o grande motivo dessa norma. Então, nesse caso, de fato, não há que se falar em uma nulidade, pois não seria necessária essa defesa prévia. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, e aqui é um julgado muito importante, destaque da seguinte forma: se o requerimento do MP limitasse a aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante,
é vedado ao juízo decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar a atuação de ofício. Gente, até a Lei 13.964, mal apelidada de Pacote Anticrime, Lei de 2019, era possível a aplicação da prisão preventiva de ofício. Com essa lei, não subsiste no direito brasileiro a possibilidade de aplicação de ofício da prisão preventiva. Não subsiste essa possibilidade. Isso daí já foi ponto discutido nos tribunais superiores, já se fechou a questão de que não subsiste. Mas aí chegou a sexta turma do STJ, lá no mês de fevereiro de 2022, uma situação interessante, em que o MP requereu uma cautelar diversa da prisão, então, por exemplo, um monitoramento eletrônico, e o juiz disse, opa, você me requereu uma medida cautelar. Se você requereu uma medida cautelar, eu não estou vinculado à cautelar que você me pediu, MP. Logo, você já me permitiu, ao requerer a cautelar, que eu escolha a cautelar que eu entenda cabível. Por isso, a cautelar que eu entendo cabível aqui é a prisão preventiva. E aí, esteja preso, investigado ou réu. E aí chegou ao STJ. A defesa disse, não, isso aí foi prisão preventiva de ofício. O juiz disse, foi não. Por quê? Porque eu não posso agir de ofício sem ser provocado, né? Agir de ofício é sem ser provocado. Eu fui provocado à aplicação de cautelar. A cautelar determinada, requerida pelo MP, não me vincula. Eu escolhi a cautelar que cabia e era preventiva. E a sexta turma disse, é mesmo. Tá aí que solução interessante. Pois nesse caso pode. A sexta turma disse, nesse caso não há atuação de ofício. Por quê? Porque houve requerimento de uma cautelar diversa. E aí, posteriormente, primeiro lá no informativo 725, lá em fevereiro, e posteriormente, lá no informativo 735, também houve uma decisão no mesmo sentido. A diferença é que no 725, em fevereiro, foi por maioria, e lá em maio, no 735, foi por unanimidade. Só que, agora, em agosto, a mesma situação chegou à quinta turma do STJ. E a quinta turma do STJ disse, ó, vamos deixar de palhaçada. Isso aí não existe, não. Isso daí não existe. Isso é atuação de ofício, gente. Vamos falar sério aqui. Requerer uma cautelar diversa da prisão, o juiz até tem a possibilidade de escolher outra cautelar diversa da prisão. Mas não a prisão. Não a prisão preventiva. Aqui a gente está diante de uma clara atuação de ofício. E aí, estamos aqui em uma situação em que há uma celeuma e, posteriormente, espera-se que esse entendimento seja uniformizado. Vamos aguardar qual vai ser a posição do STJ, ou mesmo do STF, acerca do tema, e em algum momento é necessário sim que haja uma uniformização. Nesse momento, há duas posições. Decisão da quinta turma do STJ mais protetiva ao réu, decisão da sexta turma do STJ menos protetiva ao réu. E aí, gente, vamos aqui aproveitar para aprofundar só em relação a um ponto. O STJ já decidiu, e aqui foi a quinta turma do STJ, agora vamos inverter, né? A quinta turma do STJ decidiu que mesmo que não haja o pedido de prisão preventiva, que haja uma prisão preventiva de ofício, a posterior manifestação do MP informando que concorda com essa prisão preventiva de que foi aplicada de ofício, supre o vício que foi inicialmente cometido. E a sexta turma fez um distinguish. Ela disse, olha, de fato, beleza, supre, mas nessa situação específica aqui não tem como suprir. Por quê? Porque naquela situação específica que a sexta turma julgou, houve um habeas corpus do réu. E aí, no habeas corpus do réu, que é um instrumento de defesa do réu, é que o MP foi lá e disse, olha, mas eu concordo. De fato, houve ali a aplicação de ofício, mas eu concordo. Só que não foi nos autos do processo, foi no habeas corpus do réu. Então, de fato, nessa situação, não é possível suprir. Próximo julgado do dia,
também inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas é fundamento idôneo a justificar a custódia cautelar e a garantia da ordem pública. Gente, o artigo 312 diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, aqui nós temos uma situação em que o juiz disse: olha, aqui temos os requisitos, quais são? A prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade. E a tutela aqui vai ser garantia da ordem pública. Qual é essa garantia da ordem pública que a gente precisa aqui? É interromper o ciclo delitivo da associação criminosa ou da organização criminosa. Então, por exemplo, nós temos aqui um líder de uma facção criminosa e nós precisamos detê-lo. Por quê? Porque sabemos que ele é o líder da organização criminosa, sabemos que a organização criminosa existe, há um perigo de liberdade e esse perigo de liberdade é por uma questão de garantia da ordem pública. Qual é a garantia da ordem pública? É porque a gente precisa que ele seja preso para enfraquecer, para impedir ou pelo menos criar embaraços à consecução de novos crimes por essa organização criminosa. Isso é justificativa? Gente, isso é uma justificativa excelente. Né? Isso é de fato uma justificativa. Se nesse caso concreto isso ocorre, isso é sim garantir a ordem pública. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, a multirreincidência. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a multirreincidência específica, somada ao fato de o acusado estar em prisão domiciliar durante as reiterações criminosas, são circunstâncias que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. Gente, o princípio da insignificância é um instituto de natureza supralegal que exclui a tipicidade material do crime, por ausência de lesividade suficiente para uma punição na esfera criminal. O STF tem uma tese que fixa quais são os vetores para a aplicação do princípio da insignificância. É algo um pouco confuso, né? Todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas são a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, é a ausência de ofensividade, né, a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, por exemplo, aquele indivíduo que rouba um pão para comer, rouba não, né, desculpa, que furta um pão para comer, ele, via de regra, a ele se aplica esses 4 vetores, ele não comete um crime, ainda que na esfera civil ele possa ser condenado, por exemplo, a devolver o valor do pão ao indivíduo que foi furtado naturalmente. Só que aqui, gente, nesse caso concreto, o indivíduo ele subtraiu 3 desodorantes e o valor, né, desses 3 desodorantes dava R$ 38, mas mesmo assim a ele não foi aplicada o princípio da insignificância. O fundamento foi o de que a análise para a aplicação do princípio da insignificância tem que ser conglobante, tem que ser ampla. Então tem que se ver toda a vida do indivíduo, não é simplesmente aquele fato específico. E aí não se confunda. Não é o simples fato do indivíduo ser reincidente ou ter maus antecedentes que vai afastar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Mas o que afasta é uma reiteração delitiva, é aquele indivíduo que de fato pratica o crime como uma forma de vida. É a prática reiterada de fato. E aqui nesse caso, havia uma situação em que o indivíduo ele já era acusado, ele estava em prisão domiciliar por reiteração criminosa. Então, ele já cometeu outros crimes da mesma natureza, ele inclusive estava em prisão domiciliar e aí ele cometeu esse furto de 3 desodorantes. Então, de fato, nesse caso, não se aplicou o princípio da insignificância.
Próximo julgado do dia, importantíssimo, importantíssimo mesmo, inserido na Constituição Federal e destaque da seguinte forma: as guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos para a prática de tal crime, ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Gente, a Guarda Municipal está prevista lá no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, que diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, veja só, primeiro é uma possibilidade, não é uma obrigação. E segundo, o objetivo da Guarda Municipal é proteger os bens, serviços e instalações do município. Então, por exemplo, é proteger uma praça de ser depredada, é proteger o patrimônio de uma escola pública municipal e etc. Não é fazer policiamento ostensivo, não é um papel de realizar investigação, de combater tráfico de drogas, não, é um papel que está colocado na Constituição de defesa do patrimônio público municipal. Qual é o motivo disso? Primeiro ponto é a própria previsão constitucional. A previsão constitucional traz essa função para a Guarda Municipal e não a função desvirtuada. Hoje, inclusive, muitos municípios chamam a Guarda Municipal de Polícia Municipal, quando na verdade não é uma polícia, é uma guarda municipal. E o grande ponto aqui, gente, o grande argumento que eu acho que realmente me convenceu em relação a esse julgado é a ausência de controle externo da Guarda Municipal. Porque, veja só, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Militar, além de estar subordinado ao governador, é submetida a um controle externo, e esse controle externo é realizado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive existe a Justiça Militar, além da Justiça Estadual, a Guarda Municipal não tem nenhum tipo de controle externo. Ela simplesmente responde ao prefeito. Então você imagina colocar um contingente humano, uma guarda, que não responde a nenhum tipo de controle externo, é tão somente vinculada ao prefeito para combater o crime na rua. Isso daí, simplesmente, além de ir de encontro à previsão constitucional acerca da função da Guarda Municipal, isso daí acaba virando uma insanidade quando você vê dessa forma. Então, realmente, esse é o grande argumento. Esse é o argumento que realmente convence. Então, veja só. Queremos transformar a Guarda Municipal em um órgão de segurança pública, de fato. É possível? Gente, em tese, uma emenda à Constituição, com toda uma reforma que traga um controle externo da Guarda Municipal, enfim, não é uma vedação absoluta, né? Mas para que se faça, dentro daquilo que se tem hoje, em termos de Constituição, em termos de regulamentação, não dá. Não dá. Hoje isso está sendo feito completamente à margem da lei. E aqui nesse caso específico, tínhamos uma situação em que a Guarda Municipal estava investigando e patrulhando ponto de tráfico de drogas. Olha só que desvirtuamento. Um papel que não é dela. E aí, inclusive, fazendo busca pessoal. Então, por exemplo, parava lá na boca de fumo, abordava o traficante, fazia busca pessoal, encontrava droga, detinha, levava para a delegacia. Então, assim, estava agindo como polícia. E aí o STJ disse, olha, é o seguinte, o papel da Guarda Municipal é tutelar bem público do município. Então, por exemplo, se a Guarda Municipal está dentro de uma escola municipal e ela vê que ali dentro está existindo tráfico de drogas, ela naturalmente pode sim prender aquele indivíduo, já que esse tráfico de drogas dentro da escola municipal está impedindo, está prejudicando o funcionamento da escola, né? Enfim, naturalmente, prejudica, torna um ambiente não propício à educação. Então, sim, se ela vê o tráfico de drogas ocorrendo dentro da escola, ele pode ir lá e, de fato, prender, chamar a polícia, levar a delegacia, etc. Assim como
em uma situação de flagrante, qualquer da lei pode sim, qualquer indivíduo pode sim efetuar uma prisão em flagrante. Uma busca pessoal só no caso desse muito extremo, né? Num caso como esse que eu disse, do tráfico na escola. E aí o STJ também fugiu daquele argumento falacioso de que o simples fato do crime estar sendo cometido em um local que pertence ao município já permitiria a abordagem. Porque, gente, vamos aqui pensar. As ruas pertencem a quem? As ruas são bens municipais. Então, teoricamente, qualquer crime praticado na rua já permitiria que a guarda municipal abordasse, fizesse busca pessoal e etc. E não é por aí. Em regra, se o guarda municipal vê, tem uma fundada suspeita de que está ocorrendo um crime em determinado lugar, o que ele tem que fazer? Chamar a polícia. E aí a polícia vai lá e age. Agora, se ele percebe que aquele indivíduo, então, por exemplo, ele está em uma praça, e aí ele percebe que há um indivíduo que está com material, que está com uma mochila, indo até uma escultura, em uma situação que leva tudo a crer que ele vai pichar aquela escultura. E aí ele pode chegar até lá e fazer a busca pessoal com o objetivo de verificar de fato o que ele está fazendo ali, se de fato o que ele vai fazer ali é pichar aquela escultura. Mas assim, uma fundada suspeita. E aí nesse momento ele encontra uma grande quantidade de drogas. Opa, prisão em flagrante aqui. Fiz aqui a busca pessoal por um motivo que tem relevância em relação ao serviço público municipal, ao bem público municipal, e por coincidência encontrei drogas e ok, entendeu? O que ele não pode é realmente estar passando na rua, como foi aqui nesse caso concreto, ele avistou um indivíduo com a sacola plástica na cintura, e aí ele foi lá, fez uma busca pessoal, abordou, prendeu e levou. Aí realmente ele fez um papel que não é dele, o guarda municipal. Esse papel seria da polícia. Se fosse uma situação de flagrante, como eu disse, qualquer do povo até poderia ir lá e prender em flagrante, mas não era. Era uma situação que ele teve ali um receio, né? Ele viu, ele achou que poderia ser e foi lá e fez uma busca pessoal. E aí, realmente, esse não é o papel da Guarda Municipal. O próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a Constituição Judicial que incide em imóvel bloqueado gerido por fundo de investimento em participação deve estar adstrita à cota-parte do acusado/cotista. Gente, o fundo de participação aqui é uma modalidade de investimento que está prevista lá no artigo 1368 do Código Civil, onde vários indivíduos se juntam, se cotizam, com a finalidade de criar ali um condomínio de natureza especial destinado à aplicação de ativos. Então, na verdade, é um condomínio de um fundo que pertence a várias pessoas. E nesse caso concreto, o indivíduo ele tinha 14% das cotas desse fundo de investimento. E aí esse indivíduo, ele praticou um crime, em virtude desse crime praticado, houve um sequestro de bens, houve um bloqueio de bens, e inclusive havia ali um imóvel que pertencia a esse fundo de investimento, que ele tinha 14% do fundo, e esse imóvel foi bloqueado. E aí, era possível o bloqueio desse imóvel, mesmo que ele não fosse dono de tudo, só de uma cota de 14%? E a resposta é, olha, era possível proporcionalmente. Por quê? Porque as outras 30 pessoas que fazem parte desse fundo não tem nada a ver com o Tício que foi indiciado, ou condenado, ou investigado, enfim, por um crime. Então não faz sentido que você possa adentrar no patrimônio de outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Então ele tem 14% do fundo. Você pode bloquear bens desse fundo? Pode, mas na medida de quê? 14%, que é o que ele tem ali. E finalmente, podcast já com quase 1h30, o último julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é nula a condenação fundamentada em reconhecimento fotográfico que, além de ter sido realizado com grande lapso temporal dos fatos, encontra-se em contradição com os depoimentos prestados pela vítima, não se sendo possível a sua convalidação em juízo. Gente, o caso concreto aqui foi o seguinte:
Lá no ano de 2018, uma vítima foi assaltada por 3 agentes e na época ela disse que não era capaz de identificar quem foram esses agentes, mas que eles pareciam ser menores de idade, ser adolescentes, né? E aí, 3 anos depois, essa vítima foi a um hospital e encontrou um indivíduo numa maca e disse: foi você que me assaltou. Eu lembro, foi você. Aí foi até a delegacia e disse: ó, eu achei o assaltante, ele tá ali na maca no hospital X. E aí, chegando na delegacia, pegaram algumas fotos e disseram: ó, é alguém daqui? Aí ele disse: ó, é esse aqui da foto, ele tá lá no hospital, vai lá, pega ele. E aí foram lá, pegaram ele, digamos assim, e iniciou-se a investigação. Quais foram os problemas aqui, gente? Primeiro problema, não se não se adotou o procedimento de reconhecimento de coisas ou pessoas que está lá no artigo 226. Né? Primeiro grande problema, como a gente sabe, esse procedimento é de observância obrigatória. Foi uma decisão muito importante do STJ, que superou o entendimento anterior de que esse procedimento era uma mera recomendação. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, houve aqui um reconhecimento fotográfico, e aí, como já decidiu também o STJ, esse reconhecimento fotográfico, ele não pode ser feito dessa forma, ele até pode ser feito, mas como etapa antecedente, e ele também tem que cumprir todos os requisitos que estão lá no artigo 226. Então você não pode, por exemplo, fazer um show up. Você não pode simplesmente mostrar uma foto e dizer: é esse rapaz aqui. Da mesma forma que você não pode simplesmente pegar a pessoa, trazer e dizer assim: foi ele. Por que você não pode fazer? Porque isso pode induzir uma falsa memória. Então você tem que fazer esse procedimento de trazer pessoas semelhantes, perfilhar, e aí você dizer: aponte quem foi, foi esse, foi aquele. Por quê? Porque assim você adota práticas que vão evitar de fato a criação de falsas memórias, porque às vezes nem é uma questão de má fé. Às vezes o indivíduo se convence que foi aquela pessoa e ele passa a acreditar nisso. Isso daí é algo que a psicologia explica. E o primeiro problema foi esse. Foi feito sem obedecer o artigo 226, foi feito por reconhecimento fotográfico, que já é um problema. E aí, o outro problema foi que realmente era incongruente. Como é que ele disse que um indivíduo parecia ser adolescente, que ele não tinha como reconhecer, e 3 anos depois ele de repente consegue reconhecer, e era um rapaz de 27 anos, então deixou de ser adolescente, agora já tem 27 anos em só 3 anos, então assim, podia ser, enfim, não sabemos, né? Mas de fato, dentro daquela circunstância, houve uma incongruência, então o STJ entendeu que de fato não seria possível convalidar esse tipo de situação e que esse reconhecimento não tinha sequer como ser convalidado em juízo, já que ele estava completamente viciado. E, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o fim. Fica aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o nosso clube, o Clube da Lei. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá, com uma única assinatura, você tem acesso a todos os nossos planos de leitura. São planos de leitura por edital e por carreira. E eles te dão um estudo super completo e organizado de lei seca e jurisprudência. Tenho certeza que é o que está faltando para você conseguir trazer uma qualidade maior para os seus estudos, finalmente avançar e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então, por hoje foi isso. Agradeço muito e até a próxima.